pouco equivocado de bastante gente que sugeria para o plano diretor equipamentos públicos, né? Que falta escola, que falta hospital, que não são temas muito apropriados para esse tipo de legislação, né? Qual foi o critério de vocês a partir dessas sugestões que não cabiam? Vocês encaminharam para outros setores? Nós vamos encaminhar algumas questões, mas nesse caso, por exemplo, a gente às vezes recebe uma informação desorganizada e a gente tem que trabalhá-la de forma organizada, né? Então, o fato da pessoa reclamar da falta ou da má qualidade do equipamento público é um alerta de que para aquela região receber mais pessoas, e isso sim compete ao plano diretor, a gente precisa tomar providências. Quer dizer, a gente não pode impedir algumas regiões de crescerem, mas a gente tem que fazer com que, se forem crescer, cresçam organizadas. A gente não pode permitir que um problema vá se ampliando de uma forma totalmente desordenada. Então, quando toda a população ali daquela região fala que falta equipamento público, a secretaria vamos supor, de educação, né, faltam escolas. A Secretaria de Educação nos apresenta o diagnóstico e bate com essa informação. Nós temos que entender isso como um objeto de plano diretor, que é, ao adensar aquela região, a gente tem que prever métodos para que esse problema seja sanado, ou pelo menos não seja agravado, né? Ideal é que seja sanado, mas como não estamos no mundo perfeito, que seja, mas não seja. Agora, outros problemas mais pontuais, falta semáforo, falta lombada, essas coisas a gente está fazendo um relatório e vamos encaminhar às secretarias competentes, né? Falta o esgoto aqui, apareceu, não foi nem nesse, foi na macrozona 8, o esgoto ali da região do Jardim Miriam aflora toda hora. A gente fez na época um relatório para a Sanasa, né? A pessoa da Sanasa ligou, a gente conversou, discutiu, e me parece que foi feita até já a correção, já faz um tempo. E, então essas questões mais pontuais a gente está assim mandando um relatório. Mas mesmo dessas a gente tem tentado extrair informações importantes para o plano. Essa questão de escola também é interessante. As cidades mais modernas se fala que você trabalha, estuda, mora, se diverte, tudo perto. Você tem escola, está aderente a isso. Houve uma percepção nas discussões, as pessoas tinham muito pedido do que a gente chama da mescla de usos. Estava até ali como uma das principais colocadas do ordenamento. As pessoas querem se deslocar menos, porque quem mora ali naquela região, por exemplo, do Campo Grande, do Ouro Verde, que vai trabalhar em Barão Geraldo, são 2 horas dentro do ônibus, tem 2 horas para voltar. Então é claro que eles preferiam ter um emprego ali perto, né? E o lazer ali perto também. Então todo mundo coloca muito essa questão. A gente chega sempre à conclusão que a questão do trânsito e do transporte é a chave do sucesso, né? Mas você ter a mescla de usos também, e aí vem a inter-relação aí com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que já está fazendo lá os estudos da mescla de usos, né? Das centralidades, e desenvolver centralidades. Às vezes tem um núcleozinho de bairro que não desenvolve porque o zoneamento não permite. Muitas vezes acontece isso, né? O zoneamento anterior, que é de uma lei de 88, onde residencial é só residencial. E aí não tem comércio perto. Ia tocar nesse ponto, né? Tantas pessoas como a cidade tem que estar aberta para misturar os usos. No lugar da minha casa eu não quero comércio, no lugar da minha casa eu não quero não sei o quê. Também tem essa assim, dicotomia, ela quer e não quer do lado. Isso acontece. É um assunto bastante delicado da gente lidar, porque alguns usos, tudo bem, mas ninguém quer um bar ou uma boate do lado de sua casa, certo? Ninguém quer uma serraderia na frente da sua casa. Então tem coisas que a gente tem que tomar cuidado para garantir também a paz, o sossego das regiões de moradia. Eu vi uma definição uma vez que eu achei muito preciosa, que todo mundo quer a feira livre perto de casa na rua dos outros. É igual o celular, todo mundo quer falar, mas ninguém quer antena aberta. Oi, Carlos. Pela coisa que você entregou aqui, vocês utilizaram o diagnóstico do plano verde, dos resíduos, foi feito. A gente conheceu e tudo bate, né? A gente utilizou como conhecimento. Mas o que está aí é a sistematização das nossas oficinas.
Aí que você vai ver que é praticamente a mesma coisa, porque a gente fez essa comparação já. É. Você vai ver que é praticamente os mesmos itens. Mais alguém? Eu gostaria, só para que eu pudesse conhecer um pouco mais, de ter participado da discussão do eixo Santos Dumont, aquela polêmica que se arrasta há muito tempo, e ali está criando um ambiente de muita preocupação aqueles moradores, onde surgiu o boato da duplicação da Santos Dumont, que traz uma preocupação àqueles pequenos empresários ali, donos de barracões, donos de posto de gasolina, mesmo moradores, segundo o comentário que a ampliação haverá necessidade de remoção. Da Santos Dumont ou da Miguel Melhado? O eixo Santos Dumont. Santos Dumont? Até porque a nossa preocupação, até agora, na nossa discussão, eu não vi nada referenciando isso, porque nós temos aí a construção de um grande empreendimento na Estrada Velha em Dayatuba, que é aquele empreendimento, o Royal Plaza com aquela Odebrecht. Né? Então, segundo o comentário, é um grande empreendimento que vai trazer um custo muito grande do aeroporto ali pela Estrada Velha em Dayatuba. Se hoje nós já temos bastante um engarrafamento enorme, como é que fica? Qual é o projeto na íntegra que temos de concreto para Santos Dumont? Sabemos que há um comentário também que há um prolongamento para BR debaixo do túnel, saindo da Estrada Velha de Dayatuba. A gente gostaria de ser mais informado, em que pé está isso, como é que isso está, se está planejado ou não. Eu participei de uma reunião recentemente com aquela comunidade lá do eixo Santos Dumont, onde aqueles moradores têm uma grande preocupação, eu tenho preocupação também, que alguns interessados políticos já aproveitam para fazer a politicagem naquela situação. Então, a gente queria ver do secretário do transporte que realmente tem de concreto para aquela rodovia. A gente tem feito uma leitura, são vários projetos ali, é complexo a situação ali, né? A gente soube dessa licitação do governo do estado para fazer a duplicação da Santos Dumont. A gente não tem esse traçado nem nada disso, né? É duplicação e marginais. E nós temos que fazer, mas não só disso, tem da Miguel Melhado, né? Duplicação também da Miguel Melhado. Tem a construção do anel viário, que chega até um ponto, mas a ideia é que ela prossiga até chegar no aeroporto. E essa obra daí também é governo, então tem que ter uma série de variáveis aí, e que a gente também está dizendo aqui, nós precisamos fazer alguns contatos, nossa prefeitura, né? Seria acho que o grupo de acompanhamento do aeroporto, né? Porque nós temos esse grupo que, para quê? Para que a prefeitura fale de uma forma coerente com as questões do aeroporto, foi criado esse grupo. Então a gente está pedindo para esse grupo que essas questões de sistema viário, não só de viário, de transporte também, sejam todas delineadas e que a gente conheça o panorama atual de como que está isso, porque isso é fundamental para a gente pensar no planejamento daquele pedaço da cidade, mas a gente ainda não tem nenhuma notícia oficial formalizada sobre isso. Mas aí, Érica, a gente tem duas demandas, né? Por exemplo, esses pontos que são levantados, inclusive, eles são pauta, como a gente vem discutindo, do plano diretor. Né? Isso. E a gente está discutindo uma prévia da luz para poder entender algumas coisas conforme vocês explanaram. Isso. E a gente tem, no caso daí, a Agencamp esteve no Condema, a doutora Esther, colocando que eles já têm uma estrutura lá, com a Plaza, inclusive fazendo uma coordenação do plano diretor metropolitano. Isso. E que as prefeituras seriam chamadas justamente para quê? Essas obras que são de responsabilidade do governo do estado, mas que cruzam território intermunicipais, né, como que vai se trabalhar o ajuste de legislação. Até porque nas áreas conurbadas, neste plano diretor, é importante que a gente estabeleça aquele critério de legislação que vai ter que ser aprovado, por exemplo, aqui e na prefeitura de Hortolândia, para poder fazer valer o regramento, inclusive, da lei de uso e ocupação do solo naquelas áreas. Né? E a gente ainda tem também uma questão que a gente aprovou hoje no Condema, pedindo até para a Secretaria de Assuntos Jurídicos
se ela poderia se esforçar em antecipar o parecer dela em cima de uma resolução da SVDS com relação aos planos de bacia de inundação do município, que é outro critério que nós temos hoje, as planícies, para vocês poderem definir também parâmetros de uso e ocupação do solo em áreas de ocupação, de uma forma geral, seja popular, privado, de uso público, e que hoje a gente não tem metodologia. Então, assim, essa questão que a gente tem levantado de uma forma geral, eu queria entender de vocês, porque a gente está preparando o documento do Pondema. E o documento do Pondema ele transversaliza essa itemização que teve no plano do verde, no plano de recursos hídricos, que só recebemos o diagnóstico, está na fase agora de prognóstico que vem para nós, e a gente pretendia que essas informações através da Secretaria também estivessem previamente estabelecidas antes da gente definir plano diretor, né? Eu queria entender um pouquinho o cronograma, mais ou menos, secretário, em virtude dessas demandas, né? Na última reunião em Souzas, vocês foram mais específicos em estabelecer esse compromisso de que vai se discutir o plano diretor para a gente poder ter a espacialização e a vocação, de fato, das áreas, para depois a gente definir uso e ocupação. Dentro dessa nova articulação que vocês estão fazendo, o cronograma, até para a gente também trabalhar nossas propostas, eu queria ter uma ideia. A gente depende da secretaria 1, 2, aí a gente tem que ficar fazendo pedido nos conselhos para eles também responderem demandas, que vocês estão gerando muita demanda no jurídico, né? Desculpe ser longo, mas eu acho que são pontos que vocês devem estar tendo dificuldade, inclusive internamente, de poder resolver, né? Sim, o senhor precisa saber o que o jurídico entende de uma ideia para poder, né? Tem uma outra pergunta, depois eu falo. Dentro desse contexto que o companheiro levantou aqui, a respeito da implicação da Santos Dumont, também a Campinas do Jimirim vai sofrer uma transformação muito grande. O trecho ali do DR, a rotatória, a Carrefour, até o Taquaral. E essa demanda vocês estão sabendo, mas ela vai ser anunciada pelo governador do estado agora, final do ano, quando da inauguração da extensão do anel viário do Rio de Janeiro. Então já vem. É um projeto que a INDEC, acho que está inteirada a respeito do assunto, que vai mexer com muita gente ali, inclusive o comércio que está à beira da pista, aquele Matuto, Mitsubishi, né, a própria Faculdade de Anguera, a CPFL, vai mexer em tudo ali. Inclusive aquela shopteira, aquele pessoal que está ali, construir inclusive na área de demanda da rodovia, na margem de segurança. Então vamos ter que ser retirado dali. Então vai mexer com muita gente. E qual a intenção do DR? O projeto inicial do DR era isolar Campinas do Jimirim e isolar os bairros ali, né, pelo projeto inicial. Foi apresentado pela INDEC, fui conversando com os engenheiros da INDEC, e a INDEC ela providenciou uma melhoria no projeto. Inclusive o DR não queria que mexesse. O projeto pré-aprovado, não houve discussão popular, foi direto. Então é o seguinte, a INDEC apresentou essas modificações do projeto lá em São Paulo para a TESP. Então foi aprovado via TESP São Paulo. Mas isso vai causar também grandes problemas ali, grande impacto ambiental e também impacto, né, no trânsito, na saída e entrada do bairro. Então, né, vai ser uma transformação muito grande ali também. Então é uma coisa que deve ser atentada também a respeito, porque o povo ali, né, a população não foi consultada. E o governador do estado ele vai anunciar essa obra, né, e o dinheiro destinado a essa obra agora no final do ano. Quando ele vier aqui inaugurar a extensão do anel viário do Rio de Janeiro, ele vai aproveitar para já lançar isso aí. Então é uma coisa que ele também está vendo lá e simbolizando. Mas a INDEC tem um projeto na íntegra, que eles que melhoraram o projeto, inclusive, né, tinha passagem de nível, uma coisa absurda, né? Então foi colocado que ali, na realidade, perto da cidade judiciária, para se construir acho que duas rotatórias. E o projeto inicial não privilegiava isso, entendeu? Então assim, tem que haver, ou seja, né, vamos fazer uma coisa bem feita. Érica, só incluindo um item que ele falou importante, na minha pergunta também, a carta de risco. As ocupações em áreas de risco do município, por isso a bacia de inundação, tanto nas áreas de inundação, como topo de morro, área que não poderia estar ocupada e que está sujeita a problemas, né? Isso. Se já tem uma pontuação, identificação dessas áreas.
A Defesa Civil fornecendo bom. A gente recebeu bastante dados da Defesa Civil. Agora, com relação à questão das ocupações, é uma conversa que a gente já iniciou, mas ainda não concluímos nada com a Secretaria do Verde, ICEAB e nós, né? Para que a gente comece a cruzar as informações e verificar aonde tem as ocupações, onde é possível a regularização, que tipo de medidas mitigadoras que serão necessárias para que a gente não prejudique as bacias hidrográficas, né? Então, para a gente não fazer simplesmente a regularização pensando naquela região, pensando em termos de bacias mesmo, né? E isso é um trabalho que a gente já começou. Outro trabalho que a gente também começou, são várias frentes de trabalho, mas são pouquíssimas pessoas trabalhando. Então as coisas começam e param e a gente vai fazendo um ajuste aí à medida que a coisa está andando um pouco mais, a gente vai, né? Então um outro trabalho que a gente começou foi essa integração com o pessoal da INDEC, que está também desenvolvendo o plano de mobilidade, né? E para integrar, então, tudo que está se discutindo, a INDEC está discutindo o plano de mobilidade, a gente está participando tanto para a questão do plano diretor quanto para a questão da lei de uso e ocupação do solo. Então são reuniões que tem pessoas da lei de uso, pessoas do plano diretor, pessoas da INDEC, pessoas da CEINFRA, porque a Secretaria de Infraestrutura também tem ali os seus problemas em relação ao viário, quando eles têm que fazer um prolongamento de uma avenida, implantar uma rua que foi aprovada no loteamento daquela época que o loteador não implantava a rua. Então tudo isso, até gabaritos, hierarquização viária, tudo isso está sendo tratado de uma forma conjunta e eles têm nos passado, à medida que eles recebem materiais, dados sobre essas ampliações, eles têm nos passado. O que a gente está sentindo ainda necessidade para nós do plano entendermos a questão das rodovias como um todo é esse conhecimento da questão do governo do estado de uma forma mais abrangente, né? Porque às vezes está lá como uma coisa que vai sair, mas não tem nem ideia que vai sair, mas tem outra como o anel viário já estou fazendo. Então essas coisas, o timing dessas coisas a gente precisa fazer. Nosso cronograma, a gente tem sempre uma ideia, a gente é sempre mais otimista do que a realidade, porque para a gente conseguir as informações, não é, nem sempre e são informações cruciais, né? Então sem certas informações seria uma temeridade a gente sair planejando, deixando assuntos de lado. Então às vezes a gente fica correndo atrás de algumas informações e a gente atrasa o nosso cronograma. A gente gostaria de no início do ano que vem, fevereiro, março, já termos essas propostas delineadas para discussão. O secretário quer antes, né? Mas eu não sei. Aí aqui nós vamos brigar, melhor ele falar. Não, acho que é, cara. E aí, a partir disso, a partir dessas propostas... As discussões e tudo mais. Elaborar as propostas, volta à discussão. Então, eu acho que realmente a Erika ficou bem essa questão. Porque o cronograma, agora a vida vai nos dando outras indicações que às vezes não estão previstas no cronograma. Às vezes o cronograma tem que ser alterado e nós temos que estar prontos para isso também, né? Uma ideia é essa que a gente já falou, fevereiro, março, a gente vai ter as propostas delineadas para poder fazer essa discussão. Né? Com relação à questão que o Xavier levanta, antes tem um problema geral. Assim, infelizmente, isso já é há muitos anos que isso ocorre, nem sempre o município toma conhecimento a tempo das ações do Estado. Né? Muitas vezes, na maior parte das vezes, o Estado toma decisões, anuncia, vai fazendo, né? E ignora o município. Né? Hoje, até pela relação que o Jonas tem com o governo do Estado, isso acho que deu uma melhorada. Mas ainda algumas secretarias tomam conhecimento de coisas que outras secretarias não tomam conhecimento. Então, a gente precisa ter um trabalho de sintonia, estabelecer uma sintonia e uma sincronia para que a gente possa, o planejamento, possa de fato ter, vamos dizer, ter a informação, o acesso a tempo até de analisar os problemas. Né? Agora, para minorar, para minimizar essa questão, nós estamos montando
nós temos um banco de dados hoje que, sinceramente, eu acho que nós avançamos muito nessa questão do banco de dados. Hoje nós temos praticamente banco de dados espacializado, e com a questão do levantamento da está praticamente pronta, e associado a conjuntos de dados alfanuméricos, essa coisa toda, nós temos 350 layers de informação sobre o município. Né? Então e isso, quando a gente aplica o geoprocessamento, qual é a capacidade que a gente adquire? De analisar um conjunto enorme de dados com rapidez, com precisão. Por isso que aquilo que a Erika falou, que nós não centralizamos a atualização dos dados, nós distribuímos para a responsabilidade de atualização dos dados para quem vou dizer, trabalha com aquele dado cotidianamente. Né? Porque isso, quando ele atualiza lá, ele já está atualizado no nosso sistema. Então a Secretaria de Planejamento está se preparando, está montando uma estrutura onde ela vai ter um conjunto tão grande de informações. Vamos disponibilizar essas informações para o conjunto das outras secretarias e talvez mais para frente disponibilizar isso para o conjunto da sociedade. Quem sistemiza vão ser as secretarias. Exato. E aí, por exemplo, a ideia principal por trás do banco de dados nosso é desenvolver um sistema colaborativo, muito parecido com o que funciona o Google. Você entra no Google, se você acha algum endereço errado, você envia lá uma mensagem para o Google. Eu já vi funcionando. Eles corrigem. Nomenclatura de rua, numeração. A ideia nossa é exatamente a mesma. A gente tem um banco de dados centralizado, porém cada secretaria, cada pasta toma conta da sua informação. E todo mundo visualiza, só que cada pasta edita a informação que lhe diz respeito. É competência, né? Porque quem fornece, atualiza a informação, tem que ter a responsabilidade de a informação ser fidedigna e legal. E legal, né? Então, é um sistema que nós estamos já montando. É uma integração mesmo. Uma integração. Já começou, a gente já tem feito. Aí vai ser. Já começamos uma bem legal, né, secretária? A gente pega leis que o verde cria, a gente pega dentro do plano de habitação todas as áreas de habitação irregular, loteamentos irregulares e as nossas diretrizes viárias e o nosso zoneamento. Aí a gente começa a simular aí os vazios. Se nesses vazios crescer, como é que fica vazio? E começamos já a fazer algumas, entre aspas, brincadeiras, porque a gente ainda não teve uma metodologia dessa análise multicriterial. A gente ainda está pensando numa metodologia. Por enquanto a gente está chamando carinhosamente de brincadeira, porque é muito complexo para a gente já dizer que é um teste. Mas já começou bacana. O que vale dizer é que o software não toma decisão, tá? Mas ele é uma ferramenta para ajudar a tomar decisão. Apenas. Ele analisa e nos dá informações para tomada de decisões. Né? E também com o levantamento aerodinâmico, como nós fizemos o perfilamento a laser, nós temos toda a altimetria, nós temos acesso a toda a altimetria do município. Isso vai permitir que a gente faça projetos básicos com o modelo digital do terreno, o modelo digital da superfície. Né? Então, vai permitir que, por exemplo, o Sanasa faça projetos básicos de esgoto, viário. Quer dizer, os viários nossos não serão mais feitos somente na base da imagem do Google. Né? Agora, nós vamos ter altimetria também para fazer análise do sistema viário. Então, isso são... Então, eu acho que esse é o caminho que nós devemos, assim, intensificar e, aliás, seguir, para que a gente possa ir incorporando no nosso banco de dados essas informações todas, né? E também exigir que os órgãos, né, como a Arquesp, como outros órgãos, nos dê, as próprias concessionárias, né, nos dê as informações necessárias e atualizadas, né, para que a gente possa, por exemplo, essa questão que está levantando, essa questão lá da região do aeroporto. Óbvio, o aeroporto vai ter um desenvolvimento nos próximos 15, 20 anos, embora nós estamos vivendo um momento de crise, mas vai passar, né? Nós já passamos por muitas crises, né? Vai passar. Então nós temos que nos preparar também. Aí, eu acho que existe já um entendimento no Estado de fazer a duplicação e as marginais, né?
Do ponto de vista, isso a INDEC tem acompanhado, né? O próprio gabinete do prefeito tem acompanhado também. Né? A outra parte, os BRTs vão ter 2 corredores de BRT já, que vai entrar em licitação provavelmente no começo do ano, no momento vai entrar em licitação e vai ser construído de fato. Né? Então são os dois, um deles vai chegar até próximo ao aeroporto. Existe um estudo de viabilidade de fazer uma linha de BRT que chegue até o aeroporto e venha até o centro, né? Por enquanto é um primeiro trecho, mas a ideia geral, o projeto geral é chegar até o Unicamp. Isso tudo vai estar, de uma forma ou de outra, mais detalhado ou menos detalhado, né? Esboçado no plano diretor. Né? Então, essas informações são, essa questão que você levantou da período do dia, né? Eu acho que nós vamos tomar um conhecimento maior desse projeto, dessa